Olá pessoal, a gente vai falar aqui da formação do Estado Nacional. Não vamos falar como se formaram os Estados Nacionais, porque isso é função da história. Vamos fazer aqui vamos tentar compreender, na verdade, a lógica que se produz quando se forma um Estado Nacional. A formação de um Estado, ela pressupõe a necessidade percebida pelas pessoas que vivem em uma determinada comunidade de se organizar para além das vontades individuais, onde os indivíduos precisam ou sentem a necessidade de colocar alguma coisa acima deles para que o comando da sociedade possa ser mais ordenado, mais organizado, mais eficiente. Quando se cria um Estado, automaticamente fazendo uma separação entre aqueles que governam, o Estado, e aqueles que são governados, sociedade. Nesse momento que se cria o Estado, também se cria a sociedade. Todo Estado é constituído a partir de uma necessidade dessa sociedade. Então esse Estado, apesar de governar, apesar de ser oposto à sociedade, ele não é deslocado, descolado da realidade da sociedade. Essa sociedade vai exigir ou vai fazer demandas para com esse Estado, que para manter-se legítimo, vai precisar atender à sociedade civil. Entender quais são as demandas que fazem um Estado surgir ou permanecer, faz com que você compreenda a lógica de funcionamento de um Estado, como um Estado absolutista, um Estado liberal, um Estado de bem-estar social e por aí vai. Tá? Vamos ver como é que isso pode cair no Enem. Além da evidente fragilização das condições de trabalho e da vida das maiorias, a destituição de direitos, ou, no caso brasileiro, a recusa de direitos que nem mesmo chegaram a se efetivar, significa também a erosão das mediações políticas entre o mundo social e as esferas públicas, quer dizer, a erosão daqueles mecanismos que fazem o diálogo entre sociedade e Estado. Continuando. Isso muda tudo no que diz respeito à questão social, pois no cenário político atual há um deslocamento da pobreza como questão e configuração pública de problemas nacionais, de um lugar politicamente construído para o lugar da não política. Quer dizer, a pobreza deixa de ser um caso de resolução política. Com base no texto, é possível afirmar que, dois pontos, a destituição de direitos sociais no Brasil contemporâneo pode ser explicada fundamentalmente pela falta de organização política dos desempregados ou pobres? Não pode ser, tá? Porque todos os direitos conquistados sempre foram conquistados através de lutas, inclusive por lutas desses trabalhadores organizados. Tá? Os desempregados são pessoas que um dia já foram empregados, ou são pessoas que de alguma maneira procuram se empregar. Tá? Então elas não são necessariamente desorganizadas. O pobre é uma categoria extremamente genérica que não tem como se classificar. Tá bom? Então a letra A não está correta. Letra B. O deslocamento da pobreza como lugar da não política significa dizer que os pobres perderam, na atualidade brasileira, o direito de votar. Isso aqui está completamente errado, porque você sabe que todo mundo, maior de 18 anos, tem o dever de votar, até os 60 anos. E que aqui também a questão B acabou se colocando o direito ao voto como participação política. Tá? Então o voto não é a única forma de participação política. Então essa questão está equivocada. Tá? Letra C. O deslocamento da pobreza, mencionado no texto, refere-se à sua transformação em uma questão de responsabilidade exclusiva do Estado. Se é uma responsabilidade exclusiva do Estado, ela seria uma questão exclusivamente política. Tá? Então é contraditório. Letra D. A destituição de direitos sociais no Brasil contemporâneo decorreu exclusivamente da globalização e suas repercussões sobre a economia no país. O exclusivamente transforma essa questão em questão errada. É verdade que a globalização e as repercussões na economia são fundamentais para fragilizar a condição do pobre, do desempregado, para o enfraquecimento dos problemas das questões sociais, dos direitos sociais, mas não é exclusivamente por causa deles. Tá? Então a resposta pode ser a letra E, que é um deslocamento da pobreza aludido no texto de lugar politicamente construído para o lugar da não política. Significa que a pobreza tornou-se responsabilidade de todos,
através, por exemplo, da realização de atividades filantrópicas e das ONGs. As ONGs e as atividades filantrópicas ocupam um espaço deixado pelo Estado. Um espaço deixado pelo Estado não por simples irresponsabilidade, mas por uma nova lógica. A lógica que diz que a pobreza não é uma questão política, é uma questão de intervenção de outra esfera. Nesse caso, a sociedade civil é responsabilizada pelas questões sociais. Então é isso, gente. Até mais.